Eles estão cuidando da voz. Deixa eu perguntar aqui, tem gente que gosta de cantar aqui na igreja? Gosta de cantar? Eu perguntei se gosta, não se sabe, fica tranquilo. Não vou pedir para você cantar. Tem gente que canta limpando a casa aí? É? Tem gente que canta no carro, bota o som bem alto. No chuveiro, entrega. No chuveiro, a conta de água e luz. Sabe qual é? Eu fico sentado aqui e eu confesso para você, eu fico falando, Senhor, por que deste dons para cantar para eles e não deu para todo mundo, né? Eu fico ouvindo e falo, esse negócio de tal de harmonia é difícil de alcançar. Mas a boa nova da esperança é que no céu todo mundo vai cantar, gente. Todo mundo, e eu não sei, não é? Mas eu acho que vai dar para você escolher ainda. Falar, Senhor, eu quero ser o primeiro tenor. Qual Walter? Primeiro tenor. Quero aquelas notas bem agudas assim, sem engasgar. Eu estou hoje com a voz um pouquinho cansada e nem cantei, ó. Eu quero cantar um pouquinho mais grosso ali, igual o Zé, igual o João. Eu quero aquela voz de trovão. Você ainda vai poder escolher. Não, eu quero aquela melodiosa, que vai deixando a gente calminho, como a irmã disse, sereno, igual o Zé Luiz, porque ele é de Bragança. Eu não sei o que você vai escolher lá no céu, mas a boa nova é que todo ser que respira vai louvar a Deus. Isso é bom, não é? Então você, acredite, tem esperança ainda, assim como eu, há esperança para todo que crê. E a gente vai chegar no céu e vai poder cantar, louvar a Deus. Obrigado a vocês por permitirem que eu esteja aqui nesse lugar tão especial, estar com a igreja. Eu hoje estou ali há pouquinhos dias, irmãos, vai fazer um mês que eu cheguei em Campinas. Hoje a minha vida é dedicada ao chamado Colégio Adventista de Campinas. São 1.297 alunos. E ali são 1.297 garotos do maternal, 3 aninhos até os 17 aninhos, que a gente tem contato todos os dias, das 6h30 da manhã às 6h30 da tarde, aos seus pais, aos seus parentes, e ore por nós. Fiquei feliz de saber também que o meu antecessor que estava lá, o professor Cleiton, cresceu nessa igreja aqui. O professor Cleiton, sua família, o irmão estava me dizendo que é dessa igreja. Ele estava lá, eu não tive o privilégio de encontrar, porque ele saiu e eu cheguei, mas eu sei que é um grande homem de Deus, fez um trabalho extraordinário, e pensa no desafio de dar sequência no trabalho do homem, viu? Mas Deus vai abençoar, Deus vai abençoar, e que Deus abençoe também ele no desafio que ele está. A senhora é a mãe do professor Cleiton? Misericórdia, ainda bem que eu falei bem, né, irmão? Ainda bem que eu falei bem. Parabéns pelo filho, viu? O homem de Deus fez um belíssimo trabalho. Tenho certeza que Deus vai abençoar onde ele está agora também. E, gente, meu papel aqui hoje é dividir um pouquinho da Bíblia com você. Trouxe sua Bíblia aí? E eu vou dizer um negócio: o melhor remédio para você não dormir no culto é você abrir a Bíblia. Abre a Bíblia, que hoje você vai ler pelo menos uns 500 textos comigo. Topa? Tá bom. Então, vamos lá. O primeiro textinho que eu quero ler com você, a gente vai fazer aqui o fechamento, a abrangência dos 10 dias de oração. Eu não vou seguir exatamente o que está lá, mas o tema final é o que importa chegar no seu coração, tá bom? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 22. Lucas 22. Você não trouxe a Bíblia, você encosta aí o ladinho de quem trouxe. Pode ser a sua Bíblia no celular também. Só bota no modo avião para não dar tentação de ir para outro caminho. Vai na sua Bíblia em Lucas 22, pega do colega, pega do tablet, do iPad, do iPhone. O importante é você ler a Bíblia agora. Lucas 22. Você e eu vamos encontrar um padrão, e eu quero desafiar você a entender um pouquinho, se você capta qual é a conexão desses textos, tá legal? Então não se concentra não. Lucas 22, verso 31. Verso 31 diz o seguinte na minha Bíblia: Simão, Simão, repete duas aí na sua também? Duas? Só 4 vezes Jesus faz isso, tá? Só 4 vezes Jesus faz isso, e quando ele faz, é porque é como mãe dizendo assim: eita, as 4 vezes que ele faz isso, não era coisa boa. Repetir 2 vezes o nome: Simão, Simão, eis que quem foi que pediu? Satanás vos pediu, vos reclamou, para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortaleça aos teus irmãos. Ok? Agora você vai para outro versinho. Vai lá no Antigo Testamento, livro de Daniel.
A sua Bíblia e o livro de Daniel, capítulo 3. Esse é bem conhecido também. Daniel, capítulo 3, versinho 23 e 24 e termina no 25. Guarda no coração que Jesus falou para Pedro, tá? Daniel 3. Encontrou? Vamos lá. Então, Daniel 3, 23. Estes três homens, qual era o nome deles, queridos? Sadraque, Mesaque e Abednego, também Ananias, Misael e Azarias. Sadraque, Mesaque e Abednego caíram atados, amarrados dentro da fornalha, sobremaneira acesa. E então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? E eles responderam ao rei: verdade, ó rei? Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens que andam passeando, desfilando ali dentro da fornalha. E o quarto destes homens, ele tem um aspecto parecido com o quê? Amém? Mais um textinho, topa? Então volte lá no comecinho da Bíblia, Gênesis 39. Gênesis 39, primeiro livro da Bíblia. Esse é fácil. Gênesis 39. Nós vamos para a história de um rapaz, José, pequeno versículo da vida de José. 39, 20 e 21. Encontrou? Se não encontrou, espera, fica tranquilo. 39, 20. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, bondoso, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. O que confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E o último que eu vou ler com você está no livro de Jó, capítulo 1. A história de Jó você conhece também. Jó, capítulo 1, versinho 20. Antes do livro de Salmos. Jó 1. Jó, capítulo 1, versinho 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou sua cabeça e lançou-se em terra. E ele fez o quê? Adorou o Senhor e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, e bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ok. 4 passagens: Pedro, Sadraque, Mesaque, Abednego, José e Jó. O que estes homens têm em comum? Diga. A fé. Muito bom. O que eles têm em comum? Foram o quê? Sofrimento. Boa. O que mais? Homens de oração. Eles têm coisas em comum? Você consegue ver um fio que permeia essas histórias? Nesse panorama, nesse overview, nesse background da história bíblica, fica algumas coisas claras para nós. Primeira coisa, eles foram atribulados e experimentados. Eu acho interessante porque a conversa não é muito normal. Jesus chama Simão e fala: Simão, Simão, Satanás fez uma audiência e pediu você. Ele pediu para te peneirar. Mas Senhor, como eu sou um dos 12 discípulos, dos apóstolos, dos escolhidos, é óbvio que o Senhor não deixou. Só que a resposta de Cristo é: orei por você, viu? Boa sorte. Vai na fé, vá com Deus, porque Ele vai sacudir. E a pergunta que fica na minha cabeça: depois que sacode, depois que peneira, o que sobra? Peneira como trigo, porque aquilo separa a palha do trigo, aquilo separa o joio, aquilo separa do puro do impuro, aquilo separa o que presta e o que não presta, não é assim? A gente peneira a areia, a gente peneira as coisas porque a gente quer tirar o supra-sumo, a gente quer tirar o que tem de bom. Peneirar é bom ou ruim? É bom porque não foi você o peneirado.
Satanás peneirar a minha e a sua vida, sobra o quê? É a pergunta que eu faço. Amém? Se Satanás pedisse para peneirar a minha e a sua vida, o que sobra? E agora vem 3 rapazes que cresceram em Babilônia ali, a sua final da juventude, até chegar à vida adulta, madura. Aí agora, por sua fidelidade, não se prostrar perante a estátua, a aquecida fornalha, joga lá dentro. E aí você viu a história, eles não queimam, mas uma coisa queimou. O que foi? As cordas. As cordas queimaram. E aí Jesus está junto. Para Pedro, Jesus fala assim: eu orei, eu intercedi por você. Para Ananias, Misael e Azarias, ele fala: eu ando com vocês aí. Pedro, ser cirandado por Satanás, fica tranquilo, eu já te preparei, você aguenta. Agora, meninos, vocês são jovens, rapazes, eu vou andar pessoalmente com vocês. Mais uma vez ele cumpre uma promessa e ele diz assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação, até o confim dos séculos. Não queimou um fio de cabelo, um trecho da roupa ou da sandália, mas as cordas que os amarravam. Aquele fogo, ele era muito bem aquecido. Eles foram peneirados, eles foram burilados, eles foram aquecidos. E a única coisa deste mundo que os prendia foi queimar. Aqueles que aprendem a ser fiéis a Cristo até a morte são libertos para uma vida eterna. Amém. Você vai a José do Egito, o rapaz que teve uma das ingratidões mais doloridas, sofríveis da vida. Eu não sei se você tem uma família top das galáxias. Eu não sei se você já teve desilusão familiar. Dói ou não dói? Não tem uma desilusão que doa mais do que um filho, um irmão, um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa. Dói porque daqueles você não espera. Vendido pelos irmãos, agora vai dar sofrimento. Quando pensa que vai clarear a vida, vai para a cadeia de novo. Mas eu gosto demais porque a Bíblia diz em Gênesis 39: o Senhor era com José. O Senhor era com José no trono, na cadeia. O Senhor era com José como escravo e como governador. O Senhor era com José em qualquer circunstância. E Jó? Vamos falar o que é de Jó? Você gosta da história de Jó? Acha Jó admirável? Jó é tremendaço. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Fantástico, não é? Mas Jó agora, depois de todas aquelas notícias, ele vem e todo mundo dá notícia ruim, porque tem gente que tem prazer em dar notícia ruim, não tem? Ou o povo que gosta da notícia ruim tem, se espalha. E chega um e conta uma coisa, chega o segundo e conta outra coisa, o outro nem terminou de falar, já chega o terceiro, o outro já falou: deixa eu aproveitar, acabou-se tudo. Ele diz: ok, eu nasci nu, e eu vou voltar nu, e do jeito que Deus quiser, tá bom, mas não atribua a Deus problema nenhum. E no capítulo 42, Jó vai dizer: antes eu só ouvia, agora eu sei quem é o Deus a quem eu sirvo. Estes, e eu poderia compartilhar com você mais uma dezena de histórias. Os grandes homens e mulheres da Bíblia foram experimentados. Os grandes homens e mulheres da Bíblia foram peneirados. Os grandes homens e mulheres da Bíblia sabem o que é sofrer e lutar por Cristo. Não existe uma geração que vai ver a volta de Jesus e não construiu raízes profundas. Não existe cristão Nutella, não existe religioso superficial que vai sobreviver no final dos tempos. Você já deve ter experimentado poucas e boas na vida, já? Eu vejo alguns aqui com alguns fios já brancos, outros já caídos alguns, outros com o começo da vida, mas acredite, não importa se você é jovem ou se você já é idoso, todos nós já passamos por poucas e boas e vamos passar ainda. A grande pergunta é: o que você faz com tudo isso? E a história que eu ainda quero avançar com você hoje, ela tem um pouquinho mais de profundidade quando a gente fala disso aqui, a coroa da vida. A coroa da vida está atrelada ao livro de Apocalipse, e eu quero que você abra lá comigo, por favor. Não durma ainda. Apocalipse, capítulo 2, Apocalipse. E esse texto aqui a gente para um pouquinho mais.
Apocalipse 2, versinho 8. Não fecha sua Bíblia não. Achou aí? Vamos lá. Verso 8 é a carta que Jesus Cristo revela para João, para a igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Está falando de quem? Ok, não perca a tua concentração. Eu conheço a tua tribulação, tua pobreza. E aí ele completa: mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Olha, isso aqui é pesado. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar na prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e o que acontece? Dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel até a morte, você ganha o quê? A coroa da vida. Muito bom. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano, não sofrerá dano da segunda morte. Esmirna e Filadélfia são as únicas duas igrejas que não recebem repreensão de Deus. Todas as outras, Deus diz: olha, eu conheço, ai de você está em dívida com isso aqui. A famosa que nós gostamos, que é a Laodiceia, né? Você é miserável, você é pobre, você é cego, você é nu. Mas Filadélfia e Esmirna, esse povo não recebeu repreensão. A igreja deles era fiel, era igual aqui em Vila Iota. O povo era santificado, consagrado. Eles oravam, eles vinham à igreja, eles escutavam o quarteto, eles queimavam os pedidos, eles traziam Bíblia, convidavam o povo do bairro, eram evangelistas. O povo de Esmirna era fiel. E agora ele vai escrever uma mensagem que você vai ver que é muito mais de cuidado, de carinho, de consolo. Esmirna, isso aqui são as ruínas do que sobrou. Esmirna era a concorrência de Éfeso. Era um tipo de capital. É igual lá, você está aqui em São Paulo, capital, e eu estou ali em Campinas. Esmirna era tipo Campinas. Era outra maior. E ela era uma cidade extremamente rica, extremamente ajeitada. O povo gostava. Tinha muitas competições de atletismo. Era a Olimpíada do povo. Usava aquelas coroas, sabe quando ganha? E aqueles louros. As montanhas e as pilastras eram construídas como uma forma vitoriosa de coroa. Mais do que isso, Esmirna era a menina dos olhos de Roma. O Império Romano gostava muito de Esmirna. Sabe por quê? Vou te explicar. Esmirna foi uma das primeiras cidades a estabelecer um culto de homenagem ao imperador. Lógico que ele gostava. O imperador falou: eles estão me adorando. Eles faziam culto ao Senhor, vem visitar a gente, porque nós vamos fazer um culto. E uma vez por ano, todo morador de Esmirna, ele acendia incenso. Ele acendia incenso e declarava o seguinte: eu anotei aqui para você: o imperador é o Senhor e Deus. Que legal. E quem era o único povo que não fazia essa oração? Os cristãos. Quem era o único povo que não acendia o incenso? Os cristãos. Esmirna era agora um centro de entrega ao paganismo, e eles faziam isso por quê? Troca de favores. O imperador recebia esse agrado e agora o imperador devolvia para eles algumas liberdades. O único povo desta época que tinha liberdade religiosa eram os judeus, não messiânicos. Os judeus, eles podiam seguir a sua religiosidade, só que por inveja e por perseguição aos cristãos, o que eles começaram a fazer? Inventar uma outra mentira. Por isso que estes judeus, Cristo vai chamá-los de sinagoga de Satanás. E as mentiras que eles inventaram, acho que eu pus para você aqui, só para você ter ideia. Eles diziam assim: os cristãos, esse povo crente aí, eles são canibais, por causa da Santa Ceia, porque nós participamos do corpo de Cristo, e eles bebem o sangue, que é o puro suco do vinho.
Então eles diziam, eles são canibais. E quem não conhecia, nunca tinha ido, falava, é igual você já viu um povo que diz assim, sabe esse povo da Vila Herosa, eles são uma seita. Já viu um negócio assim? Mas nunca vieram para ver. E o povo romano ia na onda dos judeus, eles são canibais. Eles bebem o sangue de Cristo e eles comem a carne do Senhor. Como é que esse povo, vocês vão permitir que eles vivam aqui? A outra coisa que eles diziam, esse povo é cheio de liberdades, eles são sensuais. Vocês terem ideia, eles vivem como irmãos e irmãs, sem não ter sido criados juntos. Os cristãos foram os primeiros a se chamar de irmão, irmã. Hoje em dia a gente usa isso também porque a gente não sabe o nome do irmão, né? Aí quando você não sabe o nome da irmã, ô irmã, tal. Mas eles tinham um conceito muito grande de irmandade. O ósculo sagrado, o beijo no rosto, o partir do pão. Você lembra de Atos? Não faltava coisa nenhuma. Se você tem um sapato, toma. O outro empresta o pão, o outro empresta a roupa. Eles conviviam como irmãos. E aí os judeus diziam, isso é libertinagem. Isso aí vocês estão sendo desrespeitosos. A outra coisa que diziam que eles eram desleais ao império. Afinal de contas, não acende o incenso, não homenageia o homem. Eles são desleais. E por último diziam que eles eram incendiários, porque eles viviam pregando que o mundo ia acabar com fogo e que o fogo virá, e eles diziam, eles vão tocar fogo na cidade. Você está entendendo como é que o povo de Deus era considerado? Só que eu acho intrigante que quando houve maior perseguição, foi a fase que a igreja mais cresceu. Satanás não entendia que quanto mais ele apertasse, o sangue dos mártires era igual adubo para nascer mais cristãos. A ferramenta mais eficaz que Satanás usou não foi a perseguição, foi o comodismo. E olha que eu não sou contra o conforto, olha que legal, ar-condicionado, telão, bancos bons, eu não sou contra, jamais. Mas só que Satanás entendeu que não precisa apertar, precisa afrouxar. Quanto mais livre eu deixar, eles sozinhos mesmo eles se perdem. Porque quando a gente está apertado é quando a gente mais busca a Deus. Interessante, né? Não deveria ser assim, mas quando a gente está apertado, é quando a gente mais busca o Senhor. E Satanás começa a usar isso, e para esse povo é que o anjo escreve, traz essa carta do Senhor. A igreja de Esmirna, ela nos ensina algumas coisas, e se você olhar na versão bíblica, tem aqui 7 itens, que o pastor Josanã, inclusive, gosta de divulgar, escreveu um livro muito interessante, onde ele fala da igreja de Esmirna e ele coloca que ali no versinho 8, principalmente o verso 10, você vê que a igreja ela enfrenta 7 coisas. É a perfeição do sofrimento, eu podia dizer. É o sofrimento completo. Primeiro, tribulação. E aí você vai vendo se a sua vida teve tribulação essa semana. Talvez tribulação do calor, né? Sofreu com calor essa semana, ou foi só eu lá? Tribulação. Pobreza. Aqui só tem gente rica, mas talvez você conheça algum pobre por aí. Ser pobre, gente, é desafiador, não é? Luta, desafio, pobreza, pagar as contas, você que é honesto, quer ganhar um pão cada dia, quer poder dar o melhor para a sua família. Só que é interessante porque Esmirna era das cidades mais ricas e tinha uma igreja pobre. Tinha uma igreja pobre. Lembra da história e o povo de Deus era assim, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, continuou. Os discípulos eram assim. E o Senhor fala, vocês são uma igreja pobre, no meio de uma cidade rica, mas vocês são ricos. E para lá do céu ele vai dizer, vocês são ricos, não falta nada, mas falta tudo. Ele vai dizer também, olha, vocês são blasfemados, o povo está mentindo sobre você. Eu não sei se já levantaram um falso testemunho ou fofoca sobre a sua vida. Rapaz, isso indigna a gente. Isso deixa a gente com vontade de ir lá. Blasfemados, vocês vão sofrer, vocês vão ser presos, vocês vão ser provados, e inclusive alguns de vocês vão ser mortos. Paulo já dizia, nem todos passaremos, mas boa parte vai. Mas como para mim está tranquilo, correndo. Aqui está o ápice, o 7, a perfeição do sofrimento. Mas no mesmo contexto bíblico, olha o que Jesus traz para eles. Isso aqui para mim é importante. Se você tem o hábito, como a minha esposa tem, de grifar a sua Bíblia, eu nunca vi uma mulher que tem paciência para pintar a Bíblia como ela. Eu não tenho, eu sou mais de só grifo com a caneta, ela pinta, coloca, põe adesivo. Mas se você gosta, se você não gosta também está tudo certo. Mas eu gostaria que você gravasse 7 coisas. Primeiro, para 7 sofrimentos que Satanás produz, Deus tem 7 bênçãos completinhas para a igreja. Deus coloca para eles, a primeira coisa,
Estas coisas diz o primeiro e o último. Assim como ele fez com Ananias, Misael e Azarias, ele fala: peraí, que agora sou eu falando. Eu estou dizendo para vocês, é Jesus que fala com a igreja. E queridos irmãos, entenda e conscientize-se de uma coisa, de uma vez por todas: esta igreja não pertence a homens, ela pertence a Cristo Jesus. Amém. Esta igreja nunca vencerá pela qualidade dos homens, pela liderança dos homens. Quem conduz e fala com o seu povo e com a sua igreja precisa ser Jesus. Amém. Isto é o único e basta. Jesus não teve nenhuma provação ou dificuldade que você passe que ele não saiba. Não teve nada que você viva ou pense ou sofra que ele não me acompanhe. Não tem. E ele mesmo, ele diz: olha, eu sou o primeiro, eu sou o último, e tudo que acontecer entre o começo e o fim, sou eu que estou falando, sou eu que estou dizendo, sou eu que estou permitindo, e sou eu que estou conduzindo. Então vocês fiquem em paz, porque eu sou o começo e o fim. Amém. E eu estou com você, Pedro. Eu estou com você na fornalha. Eu estou com você na prisão, José. Jó, perdeu tudo? Tranquilo, eu estou com você. A lógica do mundo não faz muito sentido. Não faz muito. Mas você vai ver daqui a pouco por que isso é legal. A segunda coisa, eu conheço. O verso 9 ele vai dizer: eu conheço vocês. Esse conhecer aqui é profundo, não é superficial. E ele diz isso para todas as igrejas. Eu conheço você. Existe gente que engana a gente. Quando você vê a casca é até interessante, mas quando você abre o fruto está cheio de bicho. Existe gente que até engana você por fora, mas Cristo conhece tudo. A outra coisa que ele fala: não tenha medo. O verso 10: não tema. Não temas, porque eu te protegerei. Pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 do outro lado, mas tu... Peraí, mas não tem como, porque como assim eu não vou ser atingido se eu estou na fornalha? Como eu não vou ser atingido se eu estou pobre? Como é que eu não vou ser atingido se eu estou com fome? Como é que eu não vou ser atingido se eu estou até com a minha cabeça prêmio? Porque quando ele diga não tenha medo, ele está dizendo para você: não importa o que aconteça, o final da história, a eternidade, eu garanto para você. Só que a nossa geração e a geração dos nossos filhos e netos e bisnetos e todos que vierem, a gente aprendeu a buscar apenas as bênçãos imediatas. A gente quer os 10 dias de oração, 10 horas de jejum por propostas e bênçãos e benefícios instantâneos. Somos a geração do miojo. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia aprender que um macarrão instantâneo dá para se fazer em 3 minutos. Mas tem gente que hoje 3 minutos já não aguenta. Ele já está em busca do miojo de 1 minuto. 3 minutos? Não, demais. A gente que prega, a gente que canta, a gente que está na igreja já entendia. Antigamente o povo pregava 1 hora. Agora, se passar de 25 minutos, o negócio já começa a apertar. Nós somos a geração do imediatismo. O que Deus tem para você, grave no coração, é longo e eterno. O que Satanás tem para você é imediato e é agora. Aí a escolha é sua. A outra coisa que ele diz: seja fiel. O seja fiel não é um pedido, tá? Talvez você fale assim: olha, seja fiel, ele está me incentivando. Não é. É igual dizer: vai e não peques mais. Ele está me mandando não pecar. Não, ele está dizendo assim: seja fiel, porque eu vou te fazer fiel. É igual eu dizer: ser tu uma bênção. É igual eu dizer assim: o Senhor te abençoe. Não é que vai, ele está dizendo: eu vou te fazer fiel. Seja bênção, seja fiel, eu vou fazer você fiel. A coroa da vida, aqui é o clímax do negócio, não é? Eu vou te dar a coroa da vida, eu vou te fazer vencedor. E ainda que você morra nesta terra, o que importa é a segunda, é o segundo tempo do jogo. O primeiro tempo está tudo certo. Não importa como o jogo começa, não importa como ele vai para o intervalo, o que vale é como o jogo termina. Quando o juiz apita o final. A segunda morte, você não tem que se preocupar, porque até eu experimentei a primeira. É como se Jesus estivesse dizendo: até eu passei na primeira, para garantir para você a segunda. Então eu já ganhei o primeiro tempo. Agora o segundo tempo, fica tranquilo, você não vai precisar lutar esse. Você vê o quadro como ele se repete? Consegue enxergar isso? E a pergunta que fica para mim, eu repeti para você: se nós formos peneirados, se nós formos experimentados, o que sobra? O que sobra?
Agora, também fica, quem sabe, na sua mente, poxa, se o cristão vai passar por tudo isso, vale a pena ser cristão? Eu vejo tanta gente aí ímpio, injusto, infiel e prospera, que é uma beleza. Eu vejo tanta gente até que não tem compromisso com Deus e parece que a vida dele vai até melhor. Eu me lembro de Davi está dizendo, olha, e Salomão, não te indignes com a prosperidade do ímpio. Mas eu gosto muito de olhar essas coisas e me lembrar de alguns exemplos. E eu quero partir aqui para o final, compartilhando com você 3 homens e seus pensamentos. O primeiro deles é Policarpo de Esmina. Se transformou em bispo da igreja, foi um dos que ouviu João falar. Inclusive, a Igreja Católica celebra amanhã, dia 23 de fevereiro, o dia do martírio de Policarpo. Policarpo foi martirizado em 156, dia 23 de fevereiro. Amanhã é o dia de São Policarpo para a Igreja Católica. Policarpo de Esmina, que escutou João falar, ele foi um dos homens que foi levado à fogueira. E diz a tradição que quando os homens o levaram para a fogueira, ofereceram para Policarpo uma chance e disseram assim: viva! Você não precisa morrer, basta que você acenda um incenso e reconheça o imperador. E aí Policarpo ele solta 2 frases muito interessantes: vocês me ameaçam com fogo que dura alguns momentos e depois se apaga. O que eu quero é não ter que ir ao fogo eterno que nunca se apaga. A outra pessoa faz a pergunta e ele responde: olha, durante 86 anos da minha vida eu servi a Cristo e ele não me fez mal algum. Como poderia eu blasfemar contra o meu rei e Salvador? Policarpo foi para a fogueira e quando acenderam a fogueira, diz a tradição que o fogo não queimava. E então os soldados, vendo aquilo, esticaram uma haste, uma lança, e atravessaram Policarpo. E quando o seu sangue caiu, o sangue derramou, ele morreu, e o seu sangue apagou as chamas da fogueira. Outra frase que eu gosto bastante é de Martinho Lutero, o grande reformador: eu não sei exatamente por quais caminhos Deus me conduz, mas eu conheço bem quem é o meu Deus. Eu não entendo tudo, eu não sei de tudo, eu não sei exatamente por que tanta dor, tanto sofrimento, eu não sei exatamente por que eu tenho que passar por algumas coisas, eu não sei por que alguns jovens, para ser fiel, têm que enfrentar tanta injustiça, eu não sei por que, para a gente conseguir as bênçãos, sendo fiel a Deus, esse mundo castiga tanto a gente, judia da gente. Mas uma coisa eu sei: o meu guia é confiável e eu posso segui-lo. A última frase que eu compartilho a você é do pastor norte-americano Billy Graham. Billy Graham, em um dos seus sermões, ele disse o seguinte: ainda que não exista céu e a Bíblia se torne inútil, viver em santidade se torne uma loucura, mesmo assim foi o quê? Foi um prazer ser cristão e servir a Deus. Mesmo que tudo isso fosse uma mentira, foi muito bom seguir os princípios de saúde. Mesmo que tudo isso fosse ilusório, foi muito bom valorizar a minha família. Ainda que tudo isso fosse apenas uma fábula, foi muito bom tirar tempo para ler um livro tão especial. Ainda que tudo isso seja mentira, valeu muito a pena me apegar em alguém que me amou, que cuidou de mim. Ainda que tudo fosse mentira, que não o é, ser cristão é a melhor opção que você pode fazer na sua vida. Amém. Sabe, queridos, Cristo nunca prometeu para nós que a vida cristã seria fácil. Cristo nunca prometeu para nós que a vida cristã seria de mar de rosas. Mas o que Cristo promete para nós, em contraposto, contrapartido, em oposição, em dicotomia ao que Satanás oferece, é que tudo que esse mundo oferece é passageiro, é ilusório, é temporário, é imediato até, mas não dura. O que Cristo promete é para a igreja de Esmina, é para Pedro, é para os 3 jovens, é para Jó, é para José. O que Cristo promete, Ele entrega. Ele diz: você pode sofrer, você pode chorar, mas o que eu tenho para você é eterno.
E nem ladrão, nem ferrugem, nem ninguém corrói, ninguém rouba. E você poderá desfrutar comigo para sempre no reino dos céus. Eu sonho com este dia, onde diz que todos nós chegaremos no céu. E Ele vai nos entregar uma coroa. Essa coroa é sua, ninguém rouba nem tira. Essa coroa é sua, ela tem o seu nome. E o mais legal é que na fábrica do céu a sua coroa já está confeccionada. O lugar da mesa já está preparado. E ninguém vai roubar de você. Ninguém vai substituir a sua vaga no céu. A sua cadeira pode ficar vazia, a sua coroa pode ficar guardada, mas ninguém vai levar. A salvação que Cristo preparou para você e para mim já está feita. Você não precisa conquistar a sua coroa, você não precisa comprá-la, você não precisa ir lá e lutar por ela. Ele já fez e já deu para você. Ele só está esperando a cerimônia de entrega, a formatura do curso. Ele só está esperando você chegar. É como um pai e uma mãe que espera o filho viajar de férias para receber. A casa já está preparada, o cardápio já está feito. Você não vai precisar fazer nada, só passear. É só chegar. Eu vou entregar para você. Você não pode ganhá-la, mas você pode perdê-la. E uma das cenas mais bonitas vai ser quando chegarmos e todos nós coroados. E eis que Cristo vem pelo meio dos jardins e diz que nós tiraremos as nossas coroas. Cada um vai segurar a sua coroa e vai depositar nos pés de Jesus. Você, sua esposa, seu esposo, seus filhos vão pegar as suas coroas e vão pôr nos pés dele, em reconhecimento, dizendo: Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Eu uso a coroa, porque o grande Rei da vida venceu por mim. Amém. Pelo que você está trocando o eterno? Pelo que você está trocando a sua coroa? Não disse a você que você não pode ganhá-la, mas você pode perdê-la. Pelo que você tem perdido? Eu não sei e não me conte, mas eu posso dizer para você que não existe nada que Satanás te ofereça ou que esse mundo lhe entrega que vale a pena trocar pelo céu. Hoje é um dia para você e eu dizendo: Senhor, eu quero receber a minha coroa, me ajude a chegar lá. Senhor, eu quero começar contigo uma caminhada. Eu quero, Senhor, que esses 10 dias de oração não parem por aqui, mas que eles continuem. Eu não quero, Senhor, que este meu envolvimento com o Senhor pare agora. Eu quero viver uma vida com o Senhor como Pedro viveu, como Esther, como Noé, como Moisés. Eu quero viver com o Senhor do jeito que esse povo vive. Eu quero viver com o Senhor do jeito que, se a tribulação bater, eu vou ficar firme. Eu quero viver com o Senhor de um jeito que eu não negue a fé, que se eu tiver que ir à morte. E aí eu fecho com essa pergunta: até onde você está disposto a ir? A Bíblia diz ser fiel até a morte. Aí doeu, não é? Tem gente que está disposto a ser fiel até o dízimo. Já é legal. Eu sou fiel até nos dízimos. Bacana, parabéns. Eu sou fiel até no sábado, eu vou no culto. Parabéns. Eu sou fiel até na minha rede social, eu boto o pé de Jesus lá. Parabéns também. Eu sou fiel até nas minhas músicas, na minha roupa, eu sou fiel. Parabéns. Mas Cristo está te chamando para ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Até onde você está disposto a ir? E ele te diz: ser fiel até a morte, porque eu fui fiel até a morte por você. Compromisso aí no mesmo nível. Eu sou fiel a você até a morte. E eu espero que você também seja fiel a mim até a morte. Pesado esse pacto, né? Mas ele vai ajudar você e a mim, para que a gente consiga chegar ao céu junto com ele. Nosso desejo é que nós possamos ser coroados, que a nossa caminhada não pare. E que hoje você consiga sair daqui, tendo no coração o acalento da palavra de Deus. Você que sofre, Ele está com você. Você que é fiel e quer ser fiel, saiba que Ele está com você.
E o quarteto vai nos abençoar, cantando aqui no final. Nós vamos terminar hoje conversando com Deus. E o meu desafio, o meu apelo, o meu pedido, porque se terminar sem apelo e sem pedido, eu não posso ir embora.